A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Em 2019, no segundo semestre, eu fui o professor ministrante convidado da disciplina Projetos em Rádio para o curso de jornalismo. O curso de jornalismo é sediado no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, o CJE ECA USP. Eu fui aluno do CJE, e foi uma honra, participar desse processo. O professor responsável pela disciplina era o professor Dr. Luiz Fernando Santoro, e o professor estava em substituição ao professor Dr. Luciano Victor Barros Maluli, que estava nas suas pesquisas na Nova Zelândia. Esse convite se deve ao contexto da minha pesquisa de pós-doutorado, em rádio, mas no departamento de cinema, rádio e televisão, no CTR, sobre a supervisão do professor doutor Eduardo Vicente. Se você está ouvindo este áudio, este é um dos 10 episódios da série Biografias Sonoras. Por que biografias sonoras? Bom, durante a disciplina de projetos em rádio, a gente fez uma série de experimentações com os alunos, e uma das ideias era a gente trabalhar um rádio diferente. O que vocês vão ouvir nesses 10 episódios é muito diferente do que vocês ouvem no rádio dia a dia. Mas não é tão diferente do que vocês ouvem, porque vocês vão ouvir isso num podcast, por exemplo. Cada vez mais, o rádio se torna uma coisa diferente. Ele parece que não é rádio, mas ele é rádio. Ele deixa de ser um aparelho eletrônico, um aparelho que manda por vias eletromagnéticas, e se torna cada vez mais uma linguagem digital. E nessa linguagem digital a gente precisa pensar em conteúdo. E uma das coisas que eu penso no meu pós-doutorado, tudo é sobre a questão do storytelling, sobre a contação de histórias. As biografias sonoras são feitas sobre a égide do pensamento de Walter Benjamin, que é uma homenagem importante, porque Walter Benjamin, em 2020, faz 80 anos do seu falecimento trágico, na cidade de Portbou, na Espanha, sobre o contexto da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Walter Benjamin tem um texto bastante conhecido, chamado O Narrador, em inglês o Storyteller, por isso que a gente chama de storytelling, um dos motivos, sobre a arte de contação de histórias e como que ela estaria em desuso. E como que o contador de história é uma figura muito importante, porque ele, dentro do tecido social, é ele que nos passa a experiência vivida. Ele compartilha essa experiência vivida, e a experiência se torna algo enriquecedor da tradição social, do aprendizado social. 27 alunos. Esses 27 alunos escolheram 27 pessoas falecidas para fazer essas biografias segundo as palavras delas. Os nossos repórteres, os alunos do jornalismo da ECA USP, escolheram pessoas que tinham acabado de falecer, como o roqueiro, o metaleiro, um dos ícones do metal brasileiro, André Matos, ou pessoas que morreram há muito, muito tempo, como o poeta Romano Ovídio. Até mesmo teve casos de pessoas próximas, Teve gente que fez sobre a tia, e teve gente que fez sobre o avô, só que não era qualquer avô. O avô era um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso. Não sei qual que vai ser do dia de hoje, porque essa gravação está entre os 10 episódios. Mas se você perdeu algum dos episódios, entre no site do Rádio Jornalismo do site CJE ECA USP. É só digitar no Google Rádio Jornalismo CJE USP, que você vai encontrar. São 27 biografias sonoras e uma especial que foi feita por mim, está num desses 10 episódios. É isso, é um prazer imenso estar falando com vocês. Espero que vocês curtam, ouçam,
reflitam e tenham experiências vividas dessas 27 vidas que os nossos alunos trouxeram, e até mesmo da vida, a 28ª, que eu fiz a biografia. É isso. Agradecer pela oportunidade, agradecer aos professores Luiz Fernando Santoro, Luciano Victor Barros Maluli e Eduardo Vicente pela oportunidade, agradecer a edição da Rádio USP, né? E a gente vai ouvir histórias agora, porque a contação de história é uma grande homenagem a Walter Benjamin. E vamos ver quais são as biografias de hoje. Essa é a série Biografias Sonoras, Universidade 93.7. Eu te amo. Eu daria minha vida por você. Foi isso que ela me disse, com os olhos marejados e a voz enrolada de bebida, tristeza e um pouco de arrependimento. Era véspera de Natal. Já tínhamos até comido a ceia. Nenhum de nós nunca aguentou esperar pela meia-noite. Junto com a ceia, os adultos já tinham bebido a batidinha de chandé, feita em toda ocasião em que a família se junta. Uma tradição de Natal, tanto quanto a salada informada, o sorvete fatiado e as nossas brigas. Sim, as nossas brigas eram tradição de Natal. E por nossas, digo minhas e dela. Todo Natal, ela bebia um pouco demais, já que quase não bebia nada em dias comuns pela falência nos rins, e eu deixava escapar um comentário grosso. Aí não precisava de mais nada. Brigávamos, ficávamos de cara feia, chorávamos um pouco, principalmente eu, e pedíamos desculpas. Eu sei que essa história não tem importância para você ouvinte. Provavelmente nenhum dos 6 minutos e meio vai ter. Infelizmente. Mas isso é porque você não a conheceu. Essa frase que eu comecei a minha história, ou melhor, a história dela, reflete bem demais quem ela era. Ela daria a vida por qualquer pessoa que amava. Sem titubear, sem pensar nem um segundo, sem se arrepender. Ela era minha tia. E ela morreu no dia 5 de novembro de 2018 de um AVC hemorrágico que pegou todo mundo de surpresa. Como ela mesma dizia, se ela morresse naquele momento, morreria feliz. E ironicamente foi isso que aconteceu. Mas não deixou nenhum de nós que ela deixou felizes. Deus consegue fazer umas piadas bem cruéis às vezes, né? Ou o universo, o Buda, ou seja lá quem controla tudo isso aqui. Acho que já chegou a hora de eu contar o nome dela, né? Não sei. Ela odiava. Costumávamos brincar que ela era a única pessoa do mundo com esse nome. Que meu avô só tinha juntado algumas letras aleatórias. Até que um dia pesquisamos e encontramos uma chará na Argentina. Não acho que ela ia gostar que eu falasse seu nome na rádio. Não sei. Mas voltando à morte. Ela tratava a morte com uma naturalidade incrível. Como um refúgio até. Como eu disse, ela tinha falência nos rins. Fazia hemodiálise 3 vezes por semana. 3 vezes por semana pegando transporte público até um hospital para ficar 4 horas assistindo seu sangue ser drenado do seu corpo, filtrado e devolvido para você. Ela sempre dizia que viu incontáveis amigos da diálise morrer, que logo seria a hora dela. Ela fez diálise por 16 anos. Mas, se você tá achando que eu tô falando tão bem dela porque ela morreu, que vai. Ela foi uma pessoa muito difícil. Se irritava muito fácil, tinha ódios gratuitos por muita gente. Bom, eu acho que eram gratuitos. Ela odiava a Ana Hickman e depois passou a gostar dela. Gostava do Danilo Gentili e depois passou a odiá-lo. E honestamente, eu até entendo. Eu entendo que às vezes ela não aguentasse segurar nas costas tudo que precisava. Fora os rins, ela teve o útero retirado por um câncer. E ela nunca aceitou o transplante de rim que a minha outra tia ofereceu. Neide quer ter filho, posso fazer isso com ela? Ela era essa mistura de uma pilha de explosivos e um abraço aconchegante. Ela sempre colocava as necessidades das pessoas que ela amava acima das dela. Quando eu digo sempre, é sempre mesmo. Ela cuidou do pai dela, meu avô, quando ele começou a ter problemas de visão e ia morar sozinho. Ela limpava a casa, fazia comida, lavava roupa e tudo mais que ele precisasse, mesmo sentindo dores horríveis por todo o corpo. E foi por isso que ela disse que morreria feliz, porque cuidou dele o máximo que pôde até que ele teve câncer e foi transferido para um hospital. Ela dormia no chão para que eu e meus primos ficássemos com as camas, e não aceitava não como resposta. Ela cuidava da minha prima de menos de 1 ano, dia e noite, para que os pais dela trabalhassem, e essa era a coisa que ela mais gostava de fazer na vida. Foi cuidar da Catarina até os 2 anos, nem que meus braços caiam. Ela cuidou de mim quando eu era bebê, para que meus pais trabalhassem. Dos meus outros 2 primos também. Ela falava mais palavrões que cabiam em uma frase. Foi com ela que eu aprendi quase todos que formam meu vocabulário hoje. Ela reclamava quando colocavam louça na pia enquanto ela lavava. Ela brigava com quem acendia a luz durante o dia.
Minha mãe a chamava de língua de trapo. Ela jantava 3 vezes por noite, porque chegava com muita fome da diálise, e comia toda vez que via outra pessoa comendo. Quando eu e meus primos passávamos férias na casa da minha avó, onde ela morava, ela brincava de qualquer coisa que a gente podia inventar. Uma vez jogamos vôlei com um colchão fazendo papel de rede. Nós nos vestíamos com as roupas dela quando crianças e chamávamos de o desfile da fantasia da titia. Pedíamos que ela fizesse comida pra gente no meio da noite, e em um desses dias ela soltou o clássico: "Não vou fazer bosta de miojo." Mas fez. Eu a vi na semana em que ela morreu. Recebi a notícia de que meu avô estava no hospital e fui visitá-lo. Depois fui pra casa dela passar um tempo lá. Cheguei e conversamos sobre o estado do meu avô, porque eu tinha acabado de falar com o médico. Ela chorou. Acho que aquela foi a primeira e a única vez em que eu a vi chorando. Apesar de tanta coisa ruim que ela tinha na vida, ela sempre sorria. Contei sobre o processo do estágio da ESPN do qual eu estava participando. Ela riu porque eu sempre odiei esportes. No dia seguinte, eu queria ir embora rápido, eu tinha um compromisso. Ela insistiu que eu ficasse e comesse o bolo de chocolate que ela ia fazer pra mim. Eu fiquei. Que bom que eu fiquei. Comi, levei um pedaço pra casa em uma vasilha redonda e vermelha, com um furo no fundo. Depois que ela morreu, eu não tive coragem nem de comer o bolo, nem de jogá-lo fora. Quando eu já estava subindo a rua, ela gritou perguntando quanto eu calçava. E essa foi a última coisa que ela disse pra mim. Ela morreu 2 dias depois, quando recebeu a notícia de que meu avô não podia ser operado do câncer. Ela ficou sabendo, chegou em casa triste, mas fez até uma piada sobre estar com fome e colocar comida para esquentar. Foi quando ela teve o AVC no meio da sala. Antes de perder a consciência, ela pediu para pegar na mão da minha prima de 1 ano, que estava lá. Acho que ela sabia que eu morria ali. Eu acho que esse texto foi mais pra mim do que pra ela. Ou pra você que tá ouvindo. Peço desculpa por isso. Eu vou acabar ele aqui. Meio sem fim, nem começo. Mas acho que a vida é assim mesmo, né? E a morte também. A gente nem sempre nasce ou morre que nem num filme. Às vezes a gente é ruim e bom ao mesmo tempo. Às vezes a gente faz uma almôndega com todo o amor. E às vezes a gente corta pepino na má vontade. Às vezes a gente mataria e morreria por alguém. E às vezes a gente briga com o melhor amigo sem motivo aparente. E às vezes a gente tem um AVC enquanto espera o almoço esquentar. Então, por mais que eu odeie frases feitas e conselhos clichês, carpe diem, ouvinte. Esta biografia é uma homenagem de Maria Carolina Soares. Ativista sindical, política e cultural, Laudelina foi, também, trabalhadora doméstica. Foi a partir desta labuta que conquistou as tantas outras descrições de sua pessoa. Em contribuição a todas aquelas que viriam depois, Laudelina deixou como legado o primeiro sindicato de trabalhadoras domésticas do Brasil. Sua atuação permitiu a regulamentação do emprego doméstico, além da incansável luta pela melhora da remuneração e igualdade de direitos sociais. Laudelina de Campos Melo nasceu em 1904, numa pequena cidade mineira, Poços de Caldas. Negra, filha de mãe alforriada, foi obrigada a trabalhar como empregada doméstica desde os 7 anos de idade. Abandonou a escola para cuidar dos 5 irmãos mais novos, enquanto a mãe trabalhava. Na sua trajetória estão as manchas do preconceito racial, da subvalorização das mulheres e da exploração da classe trabalhadora. Ainda cedo, começou a frequentar os movimentos culturais. Aos 16 anos, foi eleita presidenta do Clube 13 de Maio, uma agremiação que promovia atividades como festas, bailes e saraus para os negros e negras de sua cidade. A vida deu uma reviravolta quando conheceu o Partidão. Uma jovem Laudelina, já mãe de 2 filhos, longe das terras mineiras e após uma separação, deu um novo caminho à sua vida quando resolveu se filiar ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB, em meados de 1936. No mesmo ano, fundou a primeira associação de trabalhadores domésticos do país. Quando Getúlio Vargas chegou ao poder, a entidade não escapou. Foi fechada durante o Estado Novo, assim como o PCB, que entrou na ilegalidade. A associação, que viria a se tornar o sindicato, só voltou a funcionar 10 anos depois.
Com um glorioso currículo político, não é de se espantar que a figura de Laudelina é uma das principais para o movimento negro brasileiro. Na década de 30, mesma época em que fundou a associação, criou a Frente Negra Brasileira, que chegou a ter 30 mil filiados ao longo da década de 30. Até hoje, é a maior agremiação política desse cunho no Brasil. Em 1955, Laudelina mudou-se novamente, dessa vez para Campinas. Lá, participou do Teatro Experimental do Negro, uma expressão cultural que visava elevar a autoestima e a confiança da juventude negra por meio da formação de grupos de teatro e dança. Ao mesmo tempo que travava uma vida militante, ativa cultural e politicamente, Laudelina continuou sendo empregada doméstica. Só em 1954 é que resolveu abrir uma pensão. Para ajudar nas contas, a ativista vendia salgados nos campos de futebol do Guarani e Ponte Preta. Com a renda, conseguia se sustentar na militância. Foi lá em Campinas que Laudelina fundou o Sindicato das Domésticas. Cuidou do espaço das sindicalistas como quem cuida de um filho, e acreditava que o primeiro passo para o entendimento da lei trabalhista e a reivindicação dos direitos da classe era a alfabetização, prática que estimulava entre as frequentadoras da organização. O baque veio nos idos de 1964. Tornou-se perseguida da ditadura militar. Já a senhora, ela passou a atuar nos núcleos progressistas da Igreja Católica, as chamadas SEBs, Comunidades Eclesiais de Base. Entre 1968 e 1979, as atividades da Associação de Campinas ficaram paralisadas. O período, segundo relatam amigos e conhecidos, lhe trouxe muita tristeza. Mas com a força e experiência de quem caiu muitas vezes, levantou-se e seguiu em defesa das domésticas, como ela. A atuação de Laudelina foi fundamental na década de 1970. A categoria conquistou, em plena ditadura militar, o direito à carteira de trabalho e à previdência social. Em 1982, com a abertura política, ela auxiliou na reestruturação da Associação de Campinas, que se tornou novamente um sindicato, em 20 de novembro de 1988. 3 anos depois de cumprida sua missão, Laudelina faleceu em Campinas. Ela virou uma referência nacional na batalha pela regulamentação dos direitos das trabalhadoras domésticas. Serviu de exemplo a uma geração de mulheres, entre elas Benedita da Silva, que alçou voos na política ao exemplo de Laudelina. A admiração pela ativista também colocou Benedita na política, hoje deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Com o legado de Laudelina, Benedita ajudou a criar a PEC das Domésticas há 5 anos, uma emenda constitucional que revolucionou a vida das trabalhadoras domésticas. Com essa conquista, a categoria adquiriu o direito a uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, totalizando 44 horas semanais. Além disso, passou a ter direito às horas extras, ao FGTS, ao seguro-desemprego, ao salário família, o adicional noturno e o adicional de viagens. Sem dúvidas, uma continuidade do trabalho de Laudelina. É o fim dos anos 60, em São Francisco, na Califórnia. Um homem de cabelos compridos usa roupas largas e uma sandália hippie nos pés. Com seu violão, toca as notas de All You Need Is Love, dos Beatles, e cantarola junto. All you need
Estamos falando de Charles Manson, o líder de uma seita que aterrorizou os Estados Unidos em 1969. Em 2 dias, o grupo liderado por ele realizou 7 assassinatos brutais que marcaram a história do país. E o mais curioso, Manson não matou ninguém. Foi condenado por manipular um grupo de jovens e fazê-los cometer tais crimes. Charles Manson teve uma juventude turbulenta. Sua mãe o teve apenas com 16 anos de idade e não tinha uma boa relação com o filho. Charles relatou que sua mãe chegou a tentar trocá-lo por uma caneca de cerveja em um bar. Sua infância foi marcada por comportamentos questionáveis e ele passou por muitos reformatórios e centros de detenção. Cometeu crimes como roubos e prostituição de uma jovem e foi preso diversas vezes até ser solto em 1967, que é quando tudo começa. Livre da prisão, viajou pela Califórnia, recrutando membros para seu grupo, prometendo uma vida livre e alternativa. Isso atraiu muitos jovens, dentre eles mulheres com as quais ele se relacionava. O grupo, apelidado de Família Manson, foi crescendo e se fixou em um rancho em Los Angeles. Lá, a família usava drogas, planejava e realizava pequenos golpes e furtos e, o mais importante, idolatrava seu líder, Charles. Manson era um manipulador. Seu jeito de falar com as pessoas era muito convincente. Isso fez com que o grupo todo acreditasse em suas crenças e teorias. Além disso, ele era obcecado por música. E mesmo tendo sido recusado por inúmeras gravadoras, seu sonho era se tornar um artista. There's a time for living. The time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. E é aí que entram os Beatles. Manson usou sua obsessão pela banda para doutrinar os jovens que tanto o admiravam. Certo dia, no rancho, o líder coloca para tocar uma música, que para ele era uma comprovação da teoria de uma guerra racial que ocorreria nos Estados Unidos. Helter Skelter, uma suposta luta entre negros e brancos que teria como fim o surgimento de um messias para o povo americano, ele próprio, Charles Manson. Só que não houve nenhum sinal de início de uma guerra racial. Assim, ele convenceu seus seguidores de que eles deveriam incitá-la. Como? Assassinando pessoas brancas influentes na cidade, tentando incriminar grupos negros de resistência, como os Panteras Negras. Na madrugada de 9 de agosto de 1969, 4 jovens da família invadiram uma mansão e mataram 5 pessoas com um total de 102 facadas. A escolha do local não foi aleatória. A propriedade era a antiga residência de um produtor musical que havia negado um contrato com Manson. No entanto, a casa havia sido comprada por Roman Polanski, diretor de cinema. Assim, dentre as vítimas estava Sharon Tate, atriz e esposa de Polanski, que estava grávida na época do crime. O sangue de Tate foi utilizado para escrever a palavra pig, porco em inglês, na porta da casa. Na noite seguinte, 10 de agosto, eles deram continuidade ao plano, dessa vez com Manson junto a eles. Depois de rodar pelas ruas de Los Angeles, invadiram a casa de Leno LaBianca e sua esposa, Rosemary. A família assassinou brutalmente o casal, com 67 facadas, sendo que nenhuma delas foi deferida por Charles. Novamente, o sangue das vítimas foi utilizado para escrever nas paredes coisas como Morte aos Porcos e Helter Skelter. As investigações do chamado caso Tate LaBianca duraram meses. A família Manson só foi conectada ao caso porque seus membros foram condenados e presos por outros crimes, e uma deles decidiu se gabar aos colegas de cela pelos assassinatos Tate LaBianca. A partir desse relato, foi possível condenar a família pelas mortes. O julgamento dos participantes da seita mostrou que eles continuavam devotos a seu líder, mesmo após as condenações. Don't do anything illegal. Beware of the eagle that's right in the middle of your back. Don't be illegal. Got you in a sack. They got you in a sack. 3 mulheres do grupo, um dia após a sentença de Charles Manson, rasparam suas cabeças em protesto. Manson foi condenado à pena de morte, mas o estado da Califórnia baniu as penas capitais 1 ano após os julgamentos. Assim, ele e os membros da família foram condenados à prisão perpétua. A única exceção foi a de Linda Kasabian, membro da seita, que foi testemunha de acusação durante os processos e assim inocentada, não tendo participado ativamente dos crimes.
A família Manson virou um marco na criminologia dos Estados Unidos e foi estudada por muitos especialistas. Alguns membros da família se converteram ao cristianismo na prisão e se tornaram devotos. Alguns veem nisso a necessidade de devoção a um líder, antes Charles Manson, agora Jesus Cristo. Parte dos membros continua presa até hoje. Linda Kasabian, aquela que foi testemunha de acusação, está solta e outros morreram no cárcere. Charles morreu em novembro de 2017, aos 83 anos. Antes disso, suas declarações em entrevistas eram polêmicas. Sempre deixava claro que queria ser muito poderoso. Se definia como uma ilusão, uma ideia, o criador de Deus. Uma vez disse, abre aspas, se eu começasse a matar pessoas, não restaria nenhum de vocês, fecha aspas. Sua história foi eternizada em séries, músicas e filmes. O novo filme de Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, é exemplo disso. O longa estreou em agosto e apresenta a história da família. A série do Netflix Mindhunter, que fala sobre os estudos do FBI sobre serial killers, também traz a figura de Manson em um de seus episódios. E o sonho de Manson de ter uma carreira musical? Em 1970, ele lançou o álbum Lie, The Love and Terror Code. Posteriormente, muitas das músicas foram gravadas por artistas de renome. O Guns N' Roses, por exemplo, regravou Look at Your Game como uma faixa oculta de seu álbum lançado em 1993. No auge da sua popularidade, no fim dos anos 60, o rancho abrigou mais de 100 membros da família Manson, que idolatravam Charles como um deus. Hoje em dia, não mais idolatria, a história de Manson desperta curiosidade e faz de seu nome um dos mais conhecidos assassinos de todos os tempos. Eu sou a Gabriela Bonin e esse é o Universidade 93,7. Ficamos por aqui. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio. A edição final deste programa foi feita por Felipe Parra. Vocês ouviram um programa radiofônico desenvolvido no segundo semestre de 2019 na disciplina Projetos em Rádio, da turma do sexto semestre matutino do curso de jornalismo do CJE ECA USP, Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Neste semestre, o professor responsável pela disciplina é o professor Dr. Luiz Fernando Santoro. O professor ministrante é o professor Dr. Rafael Duarte Oliveira Venâncio, pós-doutorando do CTR ECA USP, Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O monitor do Programa de Aperfeiçoamento e Ensino é o professor mestre Felipe Parra, doutorando do PPG-Com ECA USP, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A coordenação geral dos programas Universidade 93.7 é do professor Dr. Luciano Maluli. É isso. Muito obrigado pela sua audiência e por prestigiar nossos alunos. Até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.